Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao versículo 18. Meu irmão e minha irmã, em tudo em suas vidas, ore em todo o tempo, que Deus abrirá as portas nas suas vidas que estão fechadas. Nunca desista de orar, pois na oração Deus mudará a sua vida. Creia nesta palavra. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 28 de maio de 2015 e Deus trouxe mais uma palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 12. No Novo Testamento, vem Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. O doutor Lucas, que escreveu este livro. Capítulo 12, do versículo 35 em diante. O tópico diz: Parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e vier, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Nos ensina, ó Deus, nos ajude, abre os nossos olhos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda nós em tudo, meu Pai. Ajuda esses ouvintes, estes irmãos, estas irmãs que estão ouvindo esta palavra, ou que vão ouvir esta palavra. Ó Deus, dá sabedoria a todos nós, conhecimento. Encha-nós de virtude, de graça. Ó Deus, vá com essas vidas, ó Senhor. Abençoa cada lar onde entrar esta palavra. Liberta, Senhor, dos cativeiros. Liberta do império das trevas. Estenda, Senhor, a tua mão para operar enquanto vão ouvir a tua palavra. Opera, Senhor, milagres. Opera, Senhor, libertações. Opera, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus. Cumpre a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. Ó Deus, seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. O evangelista Dr. Lucas escreveu esta parábola que o Senhor Jesus contou, e ele diz que estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, diz a palavra de Deus. Em Eclesiastes também diz, no capítulo 9, versículo 8, diz que em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esteja alvos os teus vestidos, estejam brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então o Senhor Jesus conta esta parábola nos instruindo que os nossos lombos têm que estar cingidos e acesas as vossas candeias. Cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. O que vai segurar os seus lombos? O que vai proteger a tua roupa? É o cinturão da verdade. É a palavra de Deus. Cingido. A pessoa cingida, ela está revestida de Cristo. Ela está revestida da palavra do nosso Deus. Revestida. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando a estar como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estejam cingidos os vossos lombos. Estejam cheios de conhecimento de Deus. Crescei-vos no conhecimento de Cristo Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Cingi os lombos com a verdade, com a palavra, colocando em prática nas nossas vidas, vivendo o cristianismo, vivendo em conformidade com o que Deus requer de cada um de nós. Por isso ele conta a parábola do servo vigilante. O servo é aquele que fez um concerto com o teu Deus. É aquele que entregou a sua vida para Jesus e que hoje serve a Deus, que se sujeita à sua vontade e que anda de acordo com a sua verdade, com a palavra de Deus. Cingido os lombos. Como Paulo descreve a respeito da armadura de Deus em Efésios capítulo 6. Tomai a armadura de Deus. Nós temos que tomar esta armadura. Deus não vai dar essa armadura do céu. Ele manda nós tomarmos esta armadura. É nós que temos que buscar as coisas do alto. Jesus nos ensina que nós é que temos que buscar, se vestir, estar cingido com a verdade, o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus.
Tomai a armadura, o capacete da salvação. A salvação. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Pisar nos lugares certos. Desviar-se do mal. Usando o escudo da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que são veem. A fé é andar. Não por vista. Mas andar pelo invisível. Por aquilo que você não vê. Então essas são as armas que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. As armas da verdade, praticando a palavra. Aquele que mentia não mente mais. Antes fale a verdade para com o outro. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe para que tenha dinheiro, para que tenha uma condição financeira boa, para socorrer os que estão em necessidades. Então cingir os lombos que o Senhor Jesus requer é que o servo esteja preparado, que tenha o conhecimento de Deus, que tenha conhecimento da sua palavra, da sua vontade, colocando em prática na vida, no seu dia a dia, servindo a Deus em todo o tempo. O servo vigilante é aquele que vigia os lábios, é aquele que vigia os seus pés, é aquele que vigia os seus ouvidos, o que ele ouve, o que ele coloca diante dos seus olhos, como diz o Salmo 101. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. É fugir da aparência do mal. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. A serpente não anda em qualquer lugar. Ela tem o seu ninho, o lugar onde ela fica. Assim é o cristão. Ele não deve andar em qualquer lugar. A não ser que Deus mande entrar ali num bar para fazer alguma obra do Senhor. Caso contrário, um cristão não pode andar dentro de um bar. Vão olhar o cristão dentro do bar e vão achar que ele está bebendo. Então, fugir da aparência do mal. Cingir os lombos. Cingir os lombos com a verdade. É vestir da verdade. É revestir de Cristo Jesus. É andar conforme Deus nos orienta. Fugir das conversações torpes, palavras torpes, chocarrices, que corrompem os bons costumes. Não assentar em roda de escarnecedores. Então fugir de todas essas coisas. Se você está passando numa calçada, ali tem gente que vai fazer o mal, desvia-te dali. Se o homem imprudente, ele vê o mal, esconde, se desvia. Mas o simples, ele passa e sofre a pena. É não combater, é não contender dentro da sua casa, ou contender com qualquer que seja. Tentar discutir a respeito da palavra de Deus com uma pessoa que está embriagada. É como um galho de espinho na mão de um bêbado, o provérbio, a palavra de Deus. Então é guardando-se do mal. Andando conforme Deus nos orienta pela sua palavra, que está escrita em Gênesis, Apocalipse. Todos os conselhos de Deus, todos os ensinamentos, todos os exemplos de reis, de servos, nós temos que aplicar em nossas vidas. Exemplo de Daniel, de Abraão, a fé de Abraão, a santidade de Daniel, os erros dos reis do passado, um livro de crônicas. Nós temos que aplicar em nossas vidas o lado bom e aprender com os erros dos reis, que perderam muitas coisas por causa de pecados, por causa de desobediências. Como Sansão, que brincou com o pecado e casou com uma mulher filisteia. Quando ele foi perceber, Sansão já estava na rede dessa mulher. E o Espírito Santo se apartou de Sansão. Então o Senhor Jesus nos ensina, aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática, ele assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio as tempestades, veio as enchentes contra aquela casa. E ela não veio a cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. Aqueles que praticam a palavra do Senhor estão edificando a casa sobre a rocha. Por isso que o apóstolo Tiago diz que o homem, aquele que contempla o seu rosto no espelho e logo se esquece, é quando ele não pratica a verdade. Mas quando a gente pratica o que Deus nos ordena, tudo vai bem em nossas vidas. E ele fala também aqui, estejam acesas as vossas candeias. O que acende as candeias? O exemplo da parábola das 10 virgens, em Mateus 25. 5 prudentes tinham azeite nas suas lamparinas, e as outras 5 não tinham.
E o Senhor Jesus a chama de insensata. Então é o servo de Deus que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida para te iluminar. A presença, ser cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que aquele que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é filho dele. É o que ele descreve em Romanos capítulo 8, que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho dele. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé, se é que não foram reprovados, diz o apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós é que temos que nos examinar. Será que o Espírito de Deus está comigo? Estou sendo guiado por Ele? Estou cheio do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai nos encher? Se a nossa vida está cheia de amargura? Se a nossa vida está... a gente fala palavrões? Se não andamos na verdade? Se odiamos? Se não guardamos a sua palavra? Então não tem como o Espírito Santo habitar na sua plenitude dentro de nós. E o Senhor Jesus nos ensina a que nós devemos estar acesas nas nossas lâmpadas. Acesos. Preparados. Ele nos chamou. Chamou para que andássemos de acordo com a sua vontade. E o que nos prepara é a sua palavra. Ela que nos dá o ensinamento, nos dá a direção. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que vai endireitar aquilo que está torto. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que vai te dar a direção naquilo que você precisa no seu dia a dia. Ele vai te instruir pela palavra. Ele vai te mostrar o que você deve fazer na sua vida. Por isso ele diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. A pessoa que anda com Deus, ele está esperando Deus. Ele está confiando que o seu Senhor vai voltar. O seu Senhor, ele se ausentou de você por um tempo, mas ele está preparando o teu coração, e você deve se preparar porque ele vai voltar. Ele vai voltar um dia na sua vida. Ou ele vai voltar para te recolher, ou ele vai voltar para fazer uma grande obra na sua vida. Por isso você deve estar preparada. Você deve estar preparado. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a que horas que o Senhor Jesus vai vir. Também, se você espera algo da parte de Deus, você deve estar preparado. Deve se preparar. Andando em santificação. Andando em obediência, porque nós somos servos do Senhor. O servo, ele espera o seu Senhor. O servo, ele está sempre preparado, aguardando, porque sabe que a qualquer momento o seu Senhor vai vir. E ele fala: bem-aventurados, felizes aqueles servos, os quais o seu Senhor quando vier, achar vigiando. É bem-aventurados, felizes aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ele está falando aqui a respeito do futuro, a respeito da vinda de Cristo, de nos levar para o seu reino de glória. Mas essa palavra também tem outro sentido, o qual o Senhor tem nos aberto o entendimento, que Ele vai nos servir. Ele vai servir o servo que está preparado. Ele vai servir o servo que está obedecendo a sua palavra. Ele vai servir aquele servo, aquela serva que se aprontou para receber o seu Senhor, que está esperando, que anda todos os dias dessa vida, esperando o seu Senhor, que Ele vai vir para curar a tua enfermidade. Ele vai vir para abrir a porta do seu emprego que você precisa. Ele vai vir para te ajudar, para te socorrer, para te levantar, para te encher do seu Santo Espírito, para fazer a obra na vida da tua família, dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu parente. Mas você deve estar preparada. Você deve estar preparado para quando o Senhor vir te socorrer e te dar os seus presentes do céu. Preparados.
estejamos preparados. A qualquer momento Ele vai vir nas nossas vidas. Ele entrou na casa onde os discípulos estavam depois da sua ressurreição. Ele não entrou batendo na porta. Ele entrou pelas paredes, ele atravessou as paredes e disse aos discípulos: a paz eu vos deixo, e assoprou sobre eles o Espírito Santo naquele dia, e eles sentiram o mover do Espírito Santo, que os impulsionou para que no livro de Atos eles estivessem no Monte das Oliveiras, no cenáculo, e fossem buscar o dia de Pentecoste o Espírito Santo de Deus. E um certo dia desceu sobre eles como línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. A virtude de Deus desceu naquele dia, porque eles estavam preparados, porque Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre eles, e eles foram buscar depois de algum tempo a plenitude do Espírito de Deus. Jesus atravessou a parede. Eles estavam tristes. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Às vezes você pergunta: onde é que está Deus na minha vida, que não vem para fazer uma obra? Onde é que está Deus que não vem para curar a minha enfermidade? Onde está Jesus que não vem? Senhor, está igual Gideão. Onde estão as obras que os nossos pais contaram? Cadê as obras que nossos pais contaram que esse Deus vivo fazia? Onde é que está Deus que eu ouço falar, que cura enfermos, que liberta, que abre porta, que faz milagres, que opera maravilhas? Onde é que está esse Deus? Você pergunta. Por que Ele não me ouve? Por que Ele não vem ao meu encontro? Meu irmão, minha irmã, Davi também teve que esperar. Davi dizia: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? E Jó também a mesma coisa: eu clamo, eu oro, e Deus não me ouve, não me atende. Há um tempo determinado para todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Salomão escreveu em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo, há tempo para abraçar e para deixar de abraçar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo de guerra na sua vida, mas vai ter o tempo de paz, o qual o Senhor Jesus vai entrar na sua casa e vai soprar a paz dele que vem do céu na sua vida. Ele vai trazer ainda alegria no seu coração. Ele vai colocar um cântico novo nos teus lábios, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Espere com paciência pelo Senhor, que Ele vai vir te socorrer. Ele vai tirar você desse lamaçal, dessa situação que você se encontra hoje atolado de dívidas até o pescoço. Continua como um servo fiel esperando o Senhor, que Ele vai vir te socorrer. Ele vai te levantar, Ele vai colocar você de pé na presença dEle, e você vai ser engrandecido, você vai ser levantado como foi levantado Mardoqueu naquele dia, mas continuando sendo fiel diante de Deus, se humilhando diante do seu Senhor. Você é servo dEle. Você é serva dele. Espera o seu Senhor, que Ele vai vir. Ele promete nos encontrar. Ele diz que bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem-aventurados servos, quando o seu Senhor vier, nosso Senhor vier, achar vigiando os lábios para não falar palavrões, para não pecar, vigiando os lábios para não mentir, vigiando os olhos para não cobiçar as coisas más, vigiando os ouvidos para não ouvir coisas torpes, coisas más, vigiando, guardando todo o teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, esperando o Senhor Jesus, que Ele vai vir nos socorrer. Ele vai vir, como diz Salomão, saltando pelos montes. Ele vem. Bem-aventurado, feliz, você vai saltar de alegria. Você vai ter prazer, o regozijo de entrar na casa do Senhor e contar as maravilhas que o Senhor vai operar na tua vida. Mas Ele quer te encontrar confiante nele, cingidos com a verdade, cingindo os lombos, com o lombo cingido, com a vasilha cheia de azeite, cheio da presença do Senhor Deus.
Você pensa que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte? Você pensa que ele voltou de lá vazio? Ele não voltou de lá vazio. Moisés não tinha comida e nem bebida. Ele não comeu e não bebeu. A presença de Deus sustentou Moisés no monte. A presença de Deus sustentou Moisés. E quando Moisés saiu de lá, ele saiu com as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus vai escrever a tua história, meu irmão, minha irmã. O dedo de Deus vai escrever a tua história daqui para frente. Ele vai escrever a tua vida. Ele vai escrever o teu futuro. É o dedo de Deus que vai escrever a tua vida. Moisés passou 40 noites e 40 dias na presença do Deus vivo, do manancial das águas vivas. Deus é um manancial, é uma fonte eterna, infinita. Tudo está em Deus, no Pai da glória, no Pai das luzes, no Deus que estremece a terra, no Deus que vai abalar a terra. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz nascer a água da rocha, é o Deus que manda maná do céu, que prepara uma mesa no deserto. É este Deus vivo. Moisés estava no monte palpável, um monte que estremeceu, que a voz de Deus vinha como um trovão, fumegava, a presença do Altíssimo fumegava. Quando Moisés viu aquela sarça ardendo, ele já teve a experiência com Deus naquele dia. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. É terra santa, Moisés. É terra santa. Deus fez a sarça arder, do fogo que não se consumia. A presença da majestade em nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E ele disse: em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa. Assentar à mesa, meu irmão, minha irmã, é quando você vai receber alguma coisa de Deus. É quando você já derramou as suas lágrimas tantos anos e o Senhor Jesus vai te servir. Você vai sentar na mesa como Mefibosete, que era desprezado porque era coxo. Ele foi servido pelo rei Davi. Você vai sentar na mesa de Deus, ele vai te servir. Jesus preparou peixe assado na brasa para os seus discípulos que estavam pescando e não apanharam nada. Ele vai preparar uma mesa. Ele vai te servir. Tome, minha filha, o que você precisa. É a cura da enfermidade que você precisa. Tome, minha filha, receba esta cura. Meu filho, você está buscando há tanto tempo. Aqui está o que você estava esperando, porque você foi servo bom e fiel. Você esperou, você se guardou, você se conservou diante de Deus. E aqui está a mesa. Você pode escolher que está aqui os teus presentes. Está aqui aquilo que você aguardava do Senhor. Pode se servir. Ou melhor, Ele vai te servir. O Senhor Jesus vai te servir. O filho de Saul, Mefibosete, achou que ia ficar sozinho. Mas o rei Davi mandou que chamasse a Mefibosete e fez assentar na mesa do rei. E Mefibosete foi servido ali pelo rei, um homem coxo, um homem deficiente, mas estava ali na mesa do rei. O seu pai morreu, mas o rei Davi estava ali como representante de Deus na terra e foi suprido a vida de Mefibosete. Deus pode todas as coisas. Às vezes você já está cansado, já está cansada de tanto esperar. Talvez você não esperou do jeito que Deus quer que você espere. Se você esperar, meu irmão, minha irmã, do jeito que Deus diz aqui na Escritura, do jeito que Ele quer que você espere, santificando como fez Daniel, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica a tua vida, se separa deste mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te suprir. Dizem por aí que até as pessoas que fazem parte de uma religião aí, que faz alguns trabalhos, diz que eles ficam até alguns dias ali, trancados num quarto ali,
numa situação bem humilhante. Então, se eles servem essas entidades, eles honram essas entidades que não são de Deus, e nós, meu irmão, minha irmã, não vamos nos consagrar a Deus? Não vamos levantar pelas madrugadas e buscar Deus em oração? Não vamos consagrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, todo o nosso corpo ao Senhor? Como um servo que espera pelo seu Senhor? É isso que Deus requer de nós. É que você o espere. É que nós o esperamos Ele, mas sendo fiéis a Ele, cingidos os lombos e as candeias acesas. Aquele servo é aquela serva que está todo dia servindo a Deus. Todo dia ele está com o seu pensamento em Deus. Ele não tem outra coisa, ele não tem outro assunto a não ser Deus. Esse vai ser bem-aventurado. Ele vai receber do seu Senhor. Diz que os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Ele vai te servir. Ele vai te servir. Talvez você esperou tanto no homem. Você esperou tanto em alguém como aquele homem que estava há 38 anos do lado do tanque de Betesda, esperando que alguém colocasse ele no tanque. Ninguém podia ajudar. Mas um dia o Senhor Jesus veio. Ele não colocou ele no tanque, mas o Senhor Jesus veio para curá-lo daquela enfermidade. Há 38 anos. Ele vai te servir. O Senhor Jesus é o Rei. É o Rei dos Reis. Ele é que vai nos servir. Se encontrar nós fiéis até o fim. E ele diz, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Bem-aventurados. Se vier na segunda, se vier na terceira vigília, nós não sabemos a que hora que o Senhor Jesus vai aparecer em nossas vidas. Você não sabe a que horas que Ele vai atender aquela oração que você fez há 5 anos atrás. Você não sabe a que horas que Deus vai atender a sua oração, que Ele vai cumprir, que Ele vai fazer aquilo que você buscou segundo a sua santa vontade. Nós não sabemos a que hora que Deus vai aparecer. A vida de Paulo e Silas naquela prisão foi de repente, foi perto da meia-noite. De repente as cadeias caíram no chão, as portas foram abertas. De repente na sua vida Deus aparece, como Ele apareceu atravessando a casa onde estavam os discípulos. Então Deus Ele vai aparecer nas nossas vidas, de repente. Mas Ele quer nos encontrar para que Ele venha aparecer nas nossas vidas, preparados, cingidos, com as candeias acesas. Ou seja, sendo servos, andando em santidade, esperando em Deus todos os dias, se consagrando a Ele dia após dia. Versículo 39 diz, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então o Senhor Jesus está falando daquele servo, aquele que serve a Deus, todo aquele que foi chamado para servir a Deus, que se alistou no exército de Cristo Jesus, que é um servo e uma serva de Deus. É este servo que já fez o concerto com o Senhor Jesus, já desceu as águas do batismo, cumpriu a justiça de Deus e anda em novidade de vida. Então é esse servo que mortifica a sua carne, que renuncia às paixões do mundo e que ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse tipo de servo que já foi lavado e remido pelo Senhor Jesus, é este servo que entregou a sua vida para Cristo Jesus e que está esperando de Deus em oração, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas, diz o Senhor. Mas naquele servo que estiver preparado todos os dias, preparado o seu coração, consagrado a Deus, vai receber do Senhor no tempo dele, de repente.
E ele diz mais aqui: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Veja bem as promessas do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus fala é verdade. Os bens que ele vai colocar. José foi fiel, meu irmão, minha irmã. Ele ficou 13 anos preso e Deus o recompensou. José tinha as suas pernas presas em grilhões. Ele não ficava andando dentro da cadeira, ele tinha as pernas presas, diz a Escritura, no livro de Salmos. Então José era preso ali. Ele aguentou 13 anos, ele foi esquecido porque era da vontade de Deus. Mas depois José foi exaltado e foi governador no Egito. Foi o segundo maior do Egito, governador. E quais são os bens que o Senhor deu para José? Deu todos os bens, desde dele ser exaltado, a exaltação, como todas as coisas materiais. E foi suprido também toda a sua família, seu pai e a sua família toda. Então Deus exaltou de tal maneira a vida de José, que era um jovem quando foi preso, acho que tinha 17 anos, e saiu de lá com 30 anos. Mas Deus o exaltou. Talvez a sua vida esteja até hoje assim. Você não vê a exaltação de Deus. Há alguns anos que você vive nesse emaranhado, nesta prisão, como José estava preso. Mas mesmo assim, Deus te usa nesta prisão. Mas vai chegar o tempo em que você vai sair desta prisão, em que você vai rapar esta barba, em que você vai cingir o seu rosto com óleo e vai ser exaltado, e vai ser exaltada diante da sociedade. Vai chegar o tempo da exaltação. Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Existe um tempo de prova em nossas vidas. Existe um tempo de prisão, como José viveu preso. Há quantas almas que estão presas? Presos na angústia, presos na depressão, presos na enfermidade, mas mesmo assim estão servindo a Deus, porque sabe que a qualquer momento o nosso Senhor vai aparecer. Nosso Senhor Jesus vai vir e vai operar uma obra tão grande em nossas vidas, que você vai ser bem-aventurado. Nós seremos bem-aventurados. E ele diz mais aqui: mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separa-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Você viu o outro lado da história, da parábola? Aquele servo, nada, Deus não faz mais nada não. Deus não vai me curar mesmo. Deus não vai trabalhar na minha vida, Ele não vai fazer nada na minha vida. Ele não vai mudar meu esposo, meu marido, Ele não vai converter meus filhos, Ele não vai mudar minha esposa. Deus não faz mais nada. Perdi minha esperança, não vou mais servir a Deus não. Não vou, o que adianta me consagrar? Como diz lá em Malaquias, o que adianta a gente nos guardar e o ímpio prospere e a gente vive na miséria? Então eu não vou mais ligar para isso não. Não me consagrar mais não. Aí começa a espancar os criados. Aí começa a quebrar o pau dentro de casa. Desculpa o termo. Perdoe pelo termo. Começa a briga dentro de casa. E começa os palavrões. Começa as contendas, a pessoa que guardava em santidade não guarda mais a santidade, começa a falar mal dos outros, começa a espancar com os lábios. Começa a usar o veneno da língua, que o inimigo está usando, e começa a falar coisas, palavras torpes, entristecendo o Espírito Santo. Começa as afrontas, as brigas dentro de casa, a briga no trabalho, não estou suportando mais não. Não, Deus falou que ia mudar no meu trabalho, mas é só humilhação. Aí você não suporta mais, você não guarda mais a santidade, você não espera mais em Deus. Aí você começa a agir no seu próprio braço, na sua própria força. Aí começa a brigar com o patrão, começa a brigar com algum encarregado e começa a briga e perde o emprego, perde tudo. Porque não teve a paciência de suportar mais um pouquinho. O Senhor estava para vir, de repente você jogou tudo para o alto, você abriu mão de tudo. Aí começou a espancar os criados. Aí começou a maltratar, dar mau testemunho. Começou a espancar as criadas. Ou seja, passou a agir pior do que era antes. Comer, beber, embriagar, não se importava mais nada. Não se importava mais em se consagrar.
passou a fazer as coisas erradas. Voltou a frequentar bar, voltou a fumar, voltou a mentir e começou a fazer todas as coisas erradas. Não teve a paciência de esperar o seu Senhor. Não teve a paciência e voltou à velha natureza. Meu irmão, minha irmã, essa carne aqui não se converte. Nós temos duas naturezas, dois leões. O qual você alimentar mais vai ficar fortalecido. Se você alimentar mais essa carne, você vai voltar ao velho homem. Mas se você alimentar o espírito e mortificar a carne no jejum, na oração, na consagração, você vai vencer. Porque a carne, a natureza humana, ela não se converte. Paulo esmurrava o seu próprio corpo quando ele se fazia fraco para ganhar os fracos e guardava a si mesmo para não ser reprovado por Deus, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo se guardava. Diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Não vou ceder, carne. Eu não vou dar o que você quer, você vai morrer de fome, mas não vou dar o que você quer, carne. Natureza ruim. Ah não, Deus está demorando. Deus prometeu que ia fazer uma obra na minha vida. Deus prometeu que ia salvar minhas filhas, meus filhos, meu marido, minha esposa. E não faz nada. Ah, e vou chutar o balde. E chuta o balde. E não dá mais crédito para Deus. Não se importa mais. Não, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai perder tudo que você está esperando. Tudo que você investiu no reino de Deus, os calos no seu joelho, você joga tudo para o alto. Arrependa-se, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se e volte às práticas da primeira obra. O Senhor Jesus tem contra ti que você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor, você ficou angustiado por causa das provações, porque o Senhor estava tardando em vir, mas Ele veio na hora certa. Ele diz, eu tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Não deixe mais o primeiro amor. Volte para o Senhor Jesus Cristo. Começa tudo de novo. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. O Senhor quer te levantar novamente. Você está abatido, está entristecida, porque você não conseguiu aquilo que você esperava de Deus, você não teve a paciência de aguardar em santidade, aí você voltou à velha natureza. Ele diz que tem porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Arrepende-te, diz o Senhor, e volte à prática das primeiras obras. Ele está te dando chance, Ele está te chamando para voltar para o seu reino e praticar a sua justiça. Ele vai mudar a sua vida. Volte para Ele hoje. Ele vai perdoar os teus pecados e vai sarar a tua terra. Ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome de Deus, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É que Ele fala, essa parábola que o Senhor Jesus fala a respeito disso, Ele nos ensina a se preparar, dizendo que o Senhor pode tardar, pode demorar. Ele conhece o ser humano. É como na parábola de Lucas 18, a parábola da viúva, que Ele fala para orar sempre, nunca desfalecer. Orar sempre. É porque para a gente parece que está demorando. Para a gente que somos da terra, parece que já passou tantos anos e Deus não está vindo, Ele não está vindo, mas Ele vai vir. Ele quer nos encontrar fiéis, servindo a Ele, meu irmão, minha irmã. Você pensa que eu também não estou esperando de Deus, nas minhas orações, aquilo que eu pedi para Ele? Eu estou esperando. E eu sei que Ele vai vir. É como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. Ele vai vir te socorrer. Ele vai virar o seu cativeiro. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai vir. Deus é fiel. Nós é que temos que estar fiéis diante dEle, servindo a Ele todo o tempo. Aí Ele fala que começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Quantas pessoas que estão embriagadas pelo vinho do mundo se embriagaram.
A pessoa que deixa Deus, ela se embriaga com as coisas desta vida. Ela já não tem mais a força de Deus. Ela passa a andar na carne, está embriagada. Está bêbada espiritualmente. Tem um espírito estonteante que está guiando essa pessoa. E ela não sabe. Mas volta para Deus. Volta, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Ele virá nas vossas vidas. Se prepare, se conserte com o Senhor. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Se limpe, meu irmão, minha irmã. Santifique, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, confessando os teus pecados diante dele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lava as tuas vestiduras, se está suja, lava no sangue do Cordeiro. Vá até o Senhor Jesus. Confesse os teus pecados e deixa. Você vai alcançar do Senhor misericórdia. Volte ao primeiro amor. É isso que Deus requer de ti. E ele diz mais aqui. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Você sabe a vontade de Deus. Você sabe que Deus requer de você e você não faz aquilo que Ele quer que você faça. Vai ser recompensado aqui, diz a Escritura, com muitos açoites. Ou seja, a pessoa que conhece a verdade, mas não pratica, nem se aprontou, não se preparou, não se consagrou, não se santificou, não buscou o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Conheceu a vontade de Deus, mas não aplicou na vida. Não renunciou ao mundo, não renunciou ao pecado, não negou a própria carne, não negou a si mesmo. Será castigado com muitos açoites, diz a Escritura. Quantas pessoas que estão sendo açoitados na vida hoje, que coisas pequenas não conseguem resolver, está sendo açoitados, está sendo humilhados, e não sabe que Deus está permitindo isso para que você se converta do caminho errado. Quantos açoites você tem levado no seu trabalho? Quantos açoites você tem levado no meio dos seus colegas? E não sabe que isso é por causa que você conheceu a vontade do Senhor, mas você não se aprontou para esperá-lo. Você não se consagrou, você não deixou o mundo por Ele. Então você está sendo açoitada. Está sendo açoitado pela vida. Nada para você vai para frente, nada prospera. Está sendo açoitado. Está levando o chicote da palavra de Deus. Está levando o chicote de Deus. Porque não deixou o caminho mau. Não deixou a vida errada. Mas Deus está te açoitando, sabe por quê? Porque Ele açoita a todos aqueles que Ele trata como filho. Mas aqueles que não são açoitados por Deus, esses não são filhos de Deus. Como dizem em Hebreus, mas são bastardos. Mas aquele que Ele açoita é porque Ele ama. Você está sendo açoitado? Está sendo açoitada? É porque Deus te ama. Mas esses açoites não é para você voltar para o mundo e ficar como está. É para você voltar para a casa de Deus. Para voltar, fazer a vontade do Senhor. Você sabe a vontade de Deus. Você conhece. Está sendo açoitado, sua vida não anda. Porque você não se voltou para o Senhor Jesus. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então há alguns que vão receber poucos açoites. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, se Deus te dá um dom para você fazer a sua obra e você não faz, Ele vai requerer de cada um. É como a parábola dos talentos, que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. E todos os que recebeu 5, granjeou mais 5, o que recebeu 2, granjeou mais 2, mas o que recebeu 1 talento, escondeu na areia, na terra. Então, se Deus te deu um dom, se Ele pôs no seu coração que você tem que fazer com este dom que Ele te deu, sirva a Deus. Faça a vontade do seu Senhor, porque Ele vai vir e vai pedir contas de você.
Ele vai pedir contas. Ele pede contas de cada um de nós, os talentos que Ele nos deu. Ele pode ter te dado vários dons. Ele pode ter te dado o dom da riqueza. E você não investe no pobre que está em necessidade. Você tem vivido a sua vida esplendidamente, regaladamente, mas não tem suprido as necessidades do próximo, daquele que está perto de você e você não ajuda, tendo a condição de ajudar. É um talento que Deus te deu. Ele vai requerer de você, porque Ele te pôs por mordomo nesta terra. Assim Ele vai requerer de cada um de nós. A que muito foi dado, muito lhe será exigido. Se você tem todo esse conhecimento, se você serve a Deus, mas não faz a vontade do Senhor, Ele vai pedir contas disso. É um dom que Deus te deu. Ele vai requerer de cada um de nós. O que o Senhor Jesus quer é nos encontrar o servindo. Aquele servo que, quando ele encontrar o servindo, ele vai receber os prêmios da mão do Senhor. Nosso Rei Jesus, Ele vai nos recompensar, a cada um, segundo as nossas obras. Todas as nossas obras vão passar pelo tribunal de Cristo. Se foi obra de prata, ou se foi de palha, ou se foi de feno, vai ser provado pelo fogo. Todavia o tal será salvo, mas as suas obras vão ser passadas pelo fogo. As nossas obras passarão pelo fogo. O que Deus requer de cada um de nós é sermos encontrados por Ele em obediência à sua santa e fiel palavra. Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grava esta palavra em nossos corações, meu Deus. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, esta palavra, para sermos encontrados fiéis, porque seremos bem-aventurados, Senhor Jesus. Sermos encontrados fiéis, quando o Senhor vier à vida de cada um de nós, nos recompensar segundo as suas obras. É como diz o salmista: recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Se atentar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ó Deus, purifica-nós de toda iniquidade, limpa o nosso coração, Senhor, limpa as nossas mãos para que sejam mãos santas, para que possamos levantar as nossas mãos santas. Ó Senhor, nos faça irrepreensíveis, nos faça perfeitos como o Senhor é perfeito, nos faça santo como o Senhor é santo. Ajuda, meu Pai, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã que ouviu esta palavra. Ó Deus, grava nos seus corações, Senhor, esta palavra e os ajude a colocar em prática nas suas vidas. Receba esta oração de agradecimento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tu
tocar minhas fraquezas, vem hoje